Olá, sejam todos bem-vindos ao Delegados na Escuta, um papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros Andresa Farias, Estúdio Animarrida 13 e Aracaju 24/7. Obrigada, queridos. Um beijo carinhoso para vocês. Essa semana eu tenho o prazer de dividir a bancada com meu colega Gabriel Nogueira, delegado de polícia. Seja bem-vindo, Gabi. Qual é o BO de hoje? O BO de hoje, Renata, caso sério, viu? Hoje a gente vai falar sobre investigações especializadas de crimes contra roubos e furtos de veículo. E aí, para falar desse papo, os índices animadores que estão aí, né, de redução, a gente intimou, né, um colega também delegado de polícia, que é o diretor da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículo aqui de Sergipe. Hoje nós temos aqui o nosso colega, Dr. Cássio Viana, e que já como bom contador de caso, vou inverter a lógica para que ele faça a sua apresentação. Seja bem-vindo, Cássio. Bom, meu nome é Cássio Viana, sou natural de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Morei em Santa Maria até os 14 anos, quando fui para Salvador estudar o segundo grau. Lá eu fiz também a faculdade de Direito e mudei para Vitória da Conquista, advoguei por 3 anos lá na área criminal. E depois resolvi fazer o concurso do Estado de Sergipe e estou aqui desde 2003. Sou filho de uma família de 10 e 9 irmãos. Tenho 2 filhos, uma família imensa. Fui adotado por Sergipe a partir de 2003, quando cheguei aqui. Estou muito feliz aqui, satisfeito não só com a minha profissão, mas com a forma como o sergipano me acolheu aqui. E tá de parabéns, né, Cássio? Eu fico, não só como delegada de polícia, mas como sergipana, orgulhosa do trabalho que você e toda a sua equipe tem feito na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Aracaju hoje é o estado que desponta no cenário nacional com a medalha de ouro na redução de crimes de roubos e furtos de veículos. Só no ano passado, menos 1.000 veículos foram subtraídos aqui em Sergipe. O número é grande, viu? É um número grande, significativo, e está no topo, né? Ele está despontando no cenário nacional, é destaque hoje no cenário nacional esse trabalho. E a gente queria que você dissesse para a gente o que é que vocês estão fazendo lá na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos para alcançar esse estágio maravilhoso que alcançaram. Bom, antes de mais nada, eu preciso lembrar que a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, por lá já passaram vários delegados excelentes, delegados de polícia. E eu sucedi Dr. Idelmar, que esteve na delegacia de 2016 até 2019, quando eu saí da delegacia de homicídios para assumir a delegacia de roubo e furto de veículos. Foi um convite da nossa chefe Catarina, na época, a delegada geral. Eu nunca tive o desejo de ir para a delegacia de roubo e furto de veículos, não era uma matéria que me interessava, mas pelo desafio, na verdade, aquele chamado que a gente não tem como recusar, sobretudo de uma chefe como Catarina, na época. Fui para lá em 2019, preocupado, porque eu não tinha noção nenhuma de como combater esse tipo de crime, mas tive um auxílio inicial lá de Dr. Idelmar, e a gente começou a realizar o trabalho a partir de 2019. Os números da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, eu só comecei a catalogar a partir de 2020. Até lá, os números eram números não tão seguros de observação, porque eram feitos por outros órgãos e não pela própria delegacia. Tive o auxílio de um agente de polícia que me auxilia em várias coisas lá, que é Álvaro, para começar a catalogar desde 2020. E de 2020 para cá, o que eu sei é que desde 2016 os números vêm reduzindo. E nunca perdemos de um ano para o outro. A gente sempre teve redução, desde a época que o doutor Idelmar estava lá na delegacia. Mas em 2020 nós começamos a catalogar, e aí o que é que tem de novo a partir de 2020? Nós tínhamos 3 delegados de polícia lá na delegacia de roubo e furto de veículos, ganhamos mais um delegado de polícia. As equipes passaram a trabalhar de forma articulada, mas cada um com a sua área. Nós temos um delegado especial lá só para investigar o furto, outro para investigar o roubo de veículo, uma delegada especialmente para combater os crimes contra motoristas de aplicativo, e eu que coordeno a delegacia e investigo os crimes de roubo contra veículo, roubo de veículo na capital
e Nossa Senhora do Socorro. Essa divisão de tarefa já ajudou muito, porque antes a gente ficava se batendo às vezes, porque eu estava investigando o mesmo grupo e um outro colega estava investigando na sua unidade. Apesar de estar no mesmo prédio, a gente sabe que às vezes a gente tem dificuldade de trocar informação. E isso atrapalhava as investigações. Isso para mim é um ponto importante para comemorar a redução do roubo e furto de veículos. Um outro ponto foi a criação em 2020 também de uma equipe de local de crime, que trabalha das 18 à meia-noite. O que é que essa equipe faz? É uma equipe formada por 3 agentes de polícia. Isso foi uma determinação do secretário João Eloy na época. Essa equipe fica sempre em contato com a delegacia plantonista e assim que a ocorrência acontece, vai até a vítima, vai até o local do crime, pega imagem de câmera de segurança e nesse trabalho a gente já fez vários flagrantes. Esse atendimento imediato à vítima facilita muito a elucidação do crime. Esse é um outro ponto importante para essa redução. O trabalho articulado com a Polícia Militar. Mais tarde eu quero falar com vocês sobre um painel de ocorrências que a gente criou na Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, onde eu sei, através de um painel que fica aberto para mim durante o período todo que eu estou lá na delegacia, indicando os locais que tem mais roubo na cidade, o horário que tem mais roubo, o tipo de moto e de carro que é subtraído. Então, vocês fizeram um mapeamento da cidade, levantamento, para sair esse diagnóstico. Exatamente, porque antigamente o que eu fazia? Eu ficava lendo os BOs e na minha cabeça eu ficava mapeando a cidade. Só que, apesar de ser grande a cabeça, a memória é pequena, né? Então aí Álvaro, a partir de 2020, começou a montar o uso do Power BI, que é uma ferramenta de cruzamento de dados para que você tenha diagnóstico do local. Para você ter ideia, Renata, qualquer informação que você quiser da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos e de todos os roubos e furtos de veículos do estado de Sergipe, eu consigo num clique. Se você me perguntar, Cássio, eu tenho um parente que mora num povoado tal. Nesse povoado teve algum roubo, eu vou dizer para você em 2 minutos que roubo teve, que dia foi, que tipo de ação foi. Quer dizer então que a tecnologia está literalmente a serviço da polícia, né? Na divisão de repressão a roubos e furtos de veículos. Fala um pouquinho mais então, Cássio, sobre esse uso de tecnologia que vocês têm lá na divisão, como isso é articulado e assim, aproveite também a oportunidade já para falar um pouco sobre esse trabalho de equipe, né? 4 anos aí, a gente tem os dados da produção aqui que falam de mais de 300 prisões que foram realizadas nesses 4 anos, também mais de 1.300 veículos devolvidos às vítimas. A gente imagina que nesse processo aí, quando alguém tem um carro roubado, furtado, a situação de desespero, a primeira providência é registrar o BO e querer essa devolução. A gente tem essas anotações aqui. Fala um pouquinho sobre esse uso de tecnologia e também sobre esses números aí animadores. Bom, a tecnologia, esse dashboard que a gente tem na delegacia, que é uma página de visualização rápida das ocorrências, traz para a gente uma informação muito importante para compartilhar com a Polícia Militar, por exemplo, que é quem faz o policiamento ostensivo. Eu tenho um contato basicamente semanal com o Coronel George, com quem eu troco informação. Então eu sei durante a semana quais são as áreas quentes pelo georreferenciamento das ocorrências. Passo para ele os horários e as áreas mais complicadas e ele monta a operação da Polícia Militar naqueles locais. Isso inibe o crime. Então, essa troca de informação diária nossa com a Polícia Militar, a gente fazendo a parte investigativa e eles fazendo a parte ostensiva, com base nos dados que nós trazemos lá nesse programa que nós utilizamos, é que facilita o trabalho da Polícia Militar. Porque a Polícia Militar tem que direcionar suas ocorrências com base no georreferenciamento. E é assim que a Polícia Militar tem feito aqui, junto com a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos. Nós tivemos lá também uma participação muito forte, usando essa mesma parceria com o GETAM, que é o grupamento motorizado da Polícia Militar. Porque o GETAM, eles têm uma facilidade de chegar nas ocorrências com rapidez. Então, em várias operações nossas, eu sempre estava junto com o GETAM, porque eles tinham facilidade de sair de um ponto da cidade para o outro e chegar antes da gente chegar. E essa velocidade ajudava muito no resultado. Então, a tecnologia, que é essa junção de informações que a gente tem lá na delegacia, compartilhada com outros órgãos de segurança pública, é que facilitou a prisão
E o fato de evitar o crime também, porque, vou dar um exemplo. George, essa semana nós temos um grupo que está fazendo diversos roubos aí no bairro, no João Alves. Aí ele monta a operação lá no João Alves e eles não vão mais. E uma informação importante, o ladrão, o autor do roubo, como ele tem que usar arma e ele precisa de um lugar rápido para esconder o produto do crime, ele age geralmente na área onde ele mora. Então ele age num raio ali de 5 quilômetros de onde ele mora. E por que ele não sai dali? Por que ele não sai do João Alves para ir roubar lá na Atalaia? Porque ele teria que atravessar a cidade toda com arma na cintura e depois ele ia ter que arrumar num local onde não é o local onde ele mora e que ele tem facilidade de esconder o produto do crime. Então os roubos são praticados por pessoas que moram naquelas imediações. Então quando eu passo essas informações para a George, ele não só faz, e a Polícia Militar como todo, operações localizadas, mas também busca informação com a população ali e passa para a gente os possíveis autores dos crimes. Veja como é interessante essa situação, não só do trabalho integrado, aqui é uma experiência muito clara de como o trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, quase um centro de comando e controle aí, né? Vocês montaram para fazer essas operações conjuntas, né? Vocês planejando, a Polícia Militar também no trabalho preventivo, como se tem esse resultado. E aí você comentou, no momento em que o trabalho ele é eficiente, a comunidade vem para trazer informação, seja pelo Disque Denúncia, né? Seja até mesmo grupos na delegacia ou no trabalho de campo. Como é que é esse trabalho também próximo ali com a comunidade que vocês fazem, levantando essas informações? Achei bem interessante essa situação. Bom, eu reputo que o que vai fazer a população usar o Disque Denúncia e passar informação para a polícia e para a gente lá na Delegacia de Roubo e Furto de Veículos é a divulgação do nosso trabalho. Quando eles percebem que a gente está dando resultado, porque ninguém gosta de ladrão ali na vizinhança. E por mais que a gente tenha nos bairros mais humildes uma concentração maior de pessoas que praticam esse tipo de crime, a maioria esmagadora é de pessoas decentes que trabalham e pagam suas contas. Então vamos imaginar que no universo de 10 mil pessoas você tem ali 30 ladrões. É um universo, é uma quantidade muito pequena. Esses 9 mil e tanto lá não suportam a presença desses ladrões. Essas pessoas é que nos ajudam através disso denúncia. Então, quando eles dão a notícia no Disque Denúncia e a gente prende e divulga, ele assistindo aquela matéria e fala, dá certo. Se a gente ligar, a polícia dá resultado. E vai repetir a dose, né? E vai repetir. É uma parceria que a polícia tem na rua, né? Certo. Ô Cássio, e depois que acontece esse crime, né, o roubo ou furto, o que é que esse criminoso faz com o produto do crime? Normalmente, qual é o fluxo? Para onde é que vão as motos e os carros que são subtraídos? Bom, o que aconteceu, a gente teve uma mudança de perfil de 2020 para cá. Quando eu cheguei em 2020, a gente tinha uma quantidade de roubo de carro muito grande e de motorista de aplicativo. E também de moto, era mais ou menos 50%. O que eles faziam com esses carros? Eles levam, a Euclides Figueiredo é onde se comercializa a maior parte das peças de carro roubadas aqui no estado de Sergipe. E a gente sabe disso? Sabe. E qual é a dificuldade nossa? Porque quando a gente chega para fazer a operação lá, as peças que nós encontramos lá não têm identificação, ou seja, a gente não consegue relacionar ela à prática criminosa. E onde é que eles fazem esse desmanche? Fazem em outros locais, em sítios aqui ao redor da cidade, São Cristóvão, Santa Maria. Para você ter ideia, Renata, se for uma moto, eles demoram entre 40 e 50 minutos para desmontar a moto toda e desaparecer com as peças. Então, Quanto tempo? uns 40, 50 minutos, não é mais do que isso. Ligeiro, né? E Então carro, é bem difícil recuperar a moto, a grande né? dificuldade de recuperar a moto é essa. E outra coisa, o carro, ele precisa de um lugar para guardar maior. A moto não, qualquer sala de casa, por menor que seja, cabe uma moto. Então, o que acontecia com os carros daqui? Esses carros daqui eram mandados para Salvador, ou vinha de Salvador para cá, eu prendi até um maior adulterador, o segundo maior adulterador de veículos na Bahia, que até morreu há mais ou menos uns 2 meses atrás, chamava Reinaldo. Ele vinha para Sergipe, o carro era roubado aqui, ele vinha para cá e fazia a clonagem do veículo. Como é a clonagem? Imagine que um Corolla era roubado aqui e era escondido dentro de uma garagem, ele saía de Salvador para cá, pegava os dados de um outro Corolla lá de Salvador,
conseguia no Detran um documento para aqueles documentos de apresentação na circulação veicular, uma placa, e vinha aqui para Sergipe. Aqui ele mudava o número de vidro, o número de chassi, o número de a plaqueta de identificação, ou seja, clonava o carro. Tinha um Corolla original rodando em Salvador e o Corolla que ele fazia aqui em Sergipe, e aquilo era vendido. E a gente, quando prendia, às vezes a pessoa que comprou nem sabia. Comprava de boa fé. Não de boa fé, de má fé também. Só não sabia que era de origem de roubo, mas sabia que era errado. Porque esses carros são vendidos por preços menores. E qual é a justificativa para não fazer a transferência do veículo? O vendedor, que também é receptador, quando ele vai vender para uma pessoa de má fé, ele fala, vou te vender um carro aqui que vale 100 mil reais, você me dá 30 mil, porque esse carro é financiado, e aí eu estou organizando o pagamento do financiamento aí, entrei com ação revisional. Aí o cara compra sabendo que o carro é embolado, mas não sabe que o carro é clonado. Entendi. E acontece, às vezes, já aconteceu, do carro ser roubado e o cara fazer o BO do carro clonado e entrar a restrição no carro original, no outro estado. E o carro ser apreendido com o dono. Confusão. Não sei se você me entendeu. Não. Explique. Explicar. É porque Os mínimos é meio detalhes. complicado. É o seguinte, imagine que aqui tem um Corolla clonado. O que é clonado? É um carro que você pegou um carro igual lá na Bahia e pegou todos os números de identificação, motor, chassi. Cada carro tem um número de motor, chassi e vidro. Transplantou para cá e aí você tem dois carros iguais praticamente, um falso e um verdadeiro. Imagina um uísque, esses uísques que vendem em festa. Você olha para ele e você acha que é verdadeiro, mas não é. Só que quem comprou aqui achava que esse carro era de origem ilícita, de financiamento que não foi pago e tal, mas não sabia que era roubado. Aí esse carro às vezes é roubado, de verdade. A pessoa fazia um PO. Um clonado. O clonado. Sim, entendi. E aí o verdadeiro, entrava restrição no verdadeiro e o dono era parado em blitz lá em Salvador. Entendi. E às vezes, se não tivesse com o dono de verdade, às vezes a pessoa era até presa. Para você ver a gravidade desse crime. Então, um fluxo é esse, a adulteração. O outro é o desmanche, que é feito nos bairros aqui, nos sítios, né, e garagens. Desmanche para vender as peças. Isso, pega as peças mais importantes, mais caras, vende e some, e pega o resto do chassi, raspa e desaparece. Existe diferença, você foi falando aí de clonagem, né? Entre dublê, cabrito, clonagem. Tem alguma diferença? É a mesma coisa, se referindo ao mesmo tipo de veículo? Na linguagem policial a gente sabe que às vezes tem esses comentários. Explica pra gente aí. É a mesma coisa, Gabriel. O que muda tem a circulação de veículo de origem ilícita em Aracaju, basicamente, ou ele é clonado, e eu já expliquei o que é clonagem, você pega um carro roubado e transfere os números de um carro para ele, as identificações todas, e consegue placa e documenta nos órgãos aí, infelizmente. Ou o cara compra um carro financiado em nome de terceiro que nem sabe que o carro foi comprado. Ele pega um documento falso e faz um financiamento de um carro em nome de terceiro que não sabe, ou do terceiro que sabe e recebeu algum dinheiro para isso. Recebe o carro, paga uma ou duas parcelas. Aí vamos dizer, ele financiou o carro aqui em Sergipe, em Aracaju. Ele vende esse carro lá para Santa Maria da Vitória. Quem está comprando lá sabe que o carro é financiado e sabe que o carro não tem parcelas pagas. E vai estourar a conta de outra pessoa. Vai ficar rodando lá. Aí o banco, quando resolve entrar com ação de busca e apreensão e sai a busca, vai pegar esse carro aonde? Não tem restrição de roubo e furto nesse carro. Localizar. Se o carro estiver rodando no interior pequeno do estado da Bahia ou da Amazônia, qualquer lugar que seja, não é encontrado esse carro. Então, esse é outro tipo de origem ilícita, que é crime, que é venda de bem com ônus de alienação. Aí, você tem essa origem, que é o que tem mais hoje, que eles chamam de POC, que é Pokémon. Sim. Né? Pokémon isso. O Finan, né? Eles chamam de Finan também. E aí, o que é que eles fazem? Eles pegam um terceiro, um laranja, e financiam o carro de 200 mil. Paga 30 mil de entrada e não paga mais nada. Pega esse carro, coloca numa garagem, escondido, espera passar um ano com esse carro lá guardado. Aí entra com a ação de revisional. O banco, quando os investigadores do banco percebem que não vão achar mais esse carro, eles entram com a ação revisional e faz acordo com o banco. Aí o banco fala, tá me devendo 200 mil, me dê aí 70 que eu dou quitação no carro. Aí dá quitação, o carro aparece. Aí ele vai lá, ganhou 130 mil reais.
Então, nesse mercado aí, tem muitas coisas. Uma coisa importante que eu queria dizer, que houve uma mudança aqui em Sergipe, por conta da atuação nossa e da Polícia Militar, o número de roubo diminuiu drasticamente de moto e aumentou o número de furto. Por quê? Porque no furto, os carros, a partir de 2012, não é possível você fazer a ligação num carro direta e nem com chave falsa. Você só liga o carro com a chave dele mesmo. Ou então na concessionária usando as centrais lá e os programas que a concessionária tem. Mas moto não. Basta ele girar a ignição da moto, que ele consegue funcionar a moto e levar. O tempo que eles demoram para levar a moto é entre 30 segundos e 50 segundos. E qual é a vantagem do furto em relação ao roubo? A pena é pequena, aí facilita a vida deles se forem presos. Eles furtam nas portas das universidades aí, ou dessas grandes empresas, ou shopping, né? Quando a vítima descobre que furtou, que vai fazer um BO, essa moto já foi desmanchada. Ele não vai achar mais essa moto. Então houve uma migração forte aqui para furto. A gente tinha a maioria de furto, depois empatou furto e roubo, e hoje a maioria é furto. Porque no roubo ele precisa de uma arma, que ele vai pegar emprestado ou comprar de alguém, e no furto ele não precisa de nada. Precisa só de uma chave de fenda falsa, que é onde ele vai bater, quebrar a ignição, e vai funcionar a moto e levar. Em relação ao roubo de carro, a gente teve também uma grande redução aqui em Sergipe. Para vocês terem ideia, entre 2022 e 2023, 927 carros a menos no estado de Sergipe foram roubados. Agora nós tivemos um crescimento de outro crime, que é fraude contra a seguradora, BO falso, que a gente já pegou uma prática na delegacia. Na própria confecção do BO a gente já percebe quando o BO é falso ou não. Tem uma história curiosa sobre essa situação. Traga pra gente aqui. Bom, uma história curiosa tem a ver com isso e tem a ver com a nossa equipe noturna. Nossa equipe noturna estava lá na delegacia plantonista e chegou um rapaz para fazer um boletim de ocorrência. E quando o boletim ainda não foi feito, nossa equipe acompanha o boletim de ocorrência e percebeu que o cara estava mentindo. E na medida que foi apertando, ele confessou que tinha pego o carro na locadora e tinha entregue para um receptador. A equipe foi até o local, prendeu o receptador e ele em flagrante. E o carro estava no seguro. Ou mito, não era locadora, não era de seguradora. Ele deu o carro para o receptador ia pagar R$2.000 pelo carro para poder pegar as peças e desmanchar o carro e vender, e ele ia receber o seguro. Nós prendemos ele e o receptador, e por sorte dele, o carro não tinha sido desmanchado, porque tem outros casos na delegacia que o cara faz o BO falso, entrega o carro para o receptador, ele desmancha o carro e a gente descobre que é fraude contra o seguro, ele não recebe o seguro e perde o carro. Então isso é muito comum lá na delegacia. Ô Cássio, e diante de tudo aí que você está relatando, eu vejo a importância do trabalho da perícia e da papiloscopia nessas investigações, né? Nossa, fantástico. Porque a papiloscopia, eu vou falar das duas, né? Vou falar de uma e depois da outra. Nós tivemos aqui um papiloscopista que morreu durante a Covid, que foi o Wendel, né? O Wendel era fantástico, né? Não sei como é que trabalhar com ele. Eu não sei como é que ele tinha tempo de atender tanta gente, né? Que ele não tinha hora para trabalhar. Ele andava com a maletinha dele, qualquer um que chamasse ele ia. E ele inspirou muito a papiloscopia. Então, quando eu cheguei na delegacia de roubo e furto de veículo, ao lado do Instituto de Identificação, lá tinham os papiloscopistas do Instituto. E eles passaram a dar uma ajuda para a gente nas perícias. E como é que eles ajudavam a gente? Na parte de adulteração. Por exemplo, às vezes a gente pegava o cara com um carro com a placa adulterada. E a gente tem que provar que foi ele que adulterou. Porque ele dizia, não, eu comprei o carro e já estava com essa placa. E aí a nossa papiloscopia ia lá e provava que não. Então, por conta do trabalho da papiloscopia, a gente conseguiu identificar o autor de crime, porque deixou vestígios nos carros. A gente conseguiu provar que o cara, ele é quem tinha tirado a placa e colocado no lugar. Então, esse trabalho da papiloscopia é fantástico. Eu imagino que para a condenação no judiciário seja assim. Quem começou fazendo usar a papiloscopia com muita força foi o Dr. Oswaldo lá no DENAF.
conseguiu condenar muita gente, porque muitas vezes o doutor Oswaldo conseguia apreender a droga, o cara negava que era dele, e aí a papiloscopia ia lá. Obviamente nós não vamos entrar em detalhe aqui, né? Mas a papiloscopia ia lá e provava que a droga era dele. Então a gente conseguia, junto com a papiloscopia e a perícia papiloscópica também, que é os papiloscopistas eles vão buscar os vestígios, né? Passam para o perito e o perito confecciona o laudo e a gente consegue fazer esse link. Em relação à perícia veicular, fantástico, desde que os peritos chegaram aqui, porque antigamente nós tínhamos Lula, que é o historiador lá da delegacia, que sabe tudo sobre identificação veicular. Então, para a gente provar que um carro é clonado, por exemplo, eu tenho que ter uma perícia dizendo que esse carro foi adulterado. E dizer, às vezes, qual é o carro original. Às vezes a gente consegue identificar o carro que está por... Eles conseguem, com um trabalho de perícia, porque o trabalho é muito perfeito, sabe, Renata? Esse rapaz da Bahia que fazia clonagem veicular, ele tinha curso de pintura automotiva de primeira qualidade. Então, ele fazia o lixamento bem feito do número de chassi, botava um número por cima e fazia uma pintura que 99% dos policiais do Brasil não conseguem identificar. Mas a perícia tem técnicas especiais para poder descobrir que é adulterado e qual é o número que está por baixo. É fantástico. E eles conseguem descobrir qual era o número, qual foi o número que foi suprimido. Isso facilita a devolução desse carro para a vítima. Dá gosto de ver uma investigação. Não, é fantástico. E aí, isso é um ponto positivo. E uma outra coisa boa que a perícia fez aqui em Sergipe, Luciano, que é o chefe lá da criminalística, ele fez um trabalho fantástico para tirar também, tinha muitos veículos apreendidos em delegacia sem poder ser devolvido às vítimas ou tomar as providências, porque não tinha perícia. Então a perícia está fazendo um trabalho fantástico de tirar das unidades policiais. Gabriel sabe que lá em Tupia Barreto tinha não sei quantos carros na frente da delegacia, porque a gente não tinha como devolver, porque não sabia de quem era o carro, se era ou não. A perícia, na época, não tinha perito suficiente para fazer. Eles estão fazendo a limpeza nos pátios das delegacias aí e facilitando a identificação do carro para que você possa devolver a vítima. Me parece que a gente tem uma participação especial aí, né, Renata? Chama isso. Vamos ver aí. Maiara e Pedro, da papiloscopia e da perícia, tem um recadinho aí pra gente. Olá pessoal do podcast Delegados na Escuta, eu sou Maiara, papiloscopista do Instituto de Identificação, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa parceria com a DRFV, sob o comando do Dr. Cássio. O trabalho em parceria com a DRFV teve início na gestão do nosso atual diretor, o também papiloscopista Genilson de Jesus Gomes, entre os anos de 2018 e 2019, quando o saudoso colega Wendel atendia as demandas das delegacias. No ano de 2020, com a vinda da DRFV aqui para o mesmo quarteirão onde está localizado o Instituto de Identificação, reforçamos os nossos trabalhos e a nossa parceria continua até os dias de hoje. Essa parceria ainda não consegue atingir a eficiência máxima por conta do quadro reduzido de papiloscopistas no estado. Porém, com a chegada dos novos colegas aprovados no último concurso, várias outras delegacias também poderão ter suas demandas acerca do serviço papiloscópico atendidas. Selecionamos algumas imagens dos nossos trabalhos em parceria do Instituto de Identificação com a DRFV em prol da sociedade sergipana. Sou Pedro Espíndola, perito criminal, lotado no setor de identificação veicular aqui no Instituto Criminalística de Sergipe. Nosso setor ele foi constituído em 2016 com a vinda dos peritos criminais oficiais. Atualmente nós somos em 3 peritos e atendemos todo o estado de Sergipe. Nossas demandas elas surgem de diversas unidades. Normalmente elas vêm mais das delegacias, majoritariamente da Delegacia de Roubos e Furtos aqui da capital. Nosso trabalho ele consiste em 2 etapas. A primeira, que é em loco realizar
a perícia no veículo com suposta adulteração, vê todo o conjunto probatório dele e aqui no laboratório nós fazemos o trabalho interno, que é a produção do laudo. Através da elaboração do laudo pericial, ele é encaminhado à unidade requisitante, que adota as providências. É importante que esse laudo pericial ele dá materialidade ao que se começou com um suposto indício de adulteração, e ele consegue normalmente devolver o veículo para o proprietário quando ele é identificado, e ele traz números significativos para o Estado, porque começamos a deixar de lado aquela impunidade e os números da criminalidade nesse aspecto de adulteração veicular, eles tendem a cair, como recentemente demonstrado pela própria Delegacia de Roubos e Furtos. Com a constituição do nosso setor em 2016, nós já pegamos um setor com uma demanda muito represada. As demandas chegavam aqui no Instituto, mas elas não eram atendidas porque não existia um profissional específico. Pensou-se aqui no Instituto e por meio de um projeto aqui, de um planejamento, hoje em dia nós atendemos tanto a demanda ordinária, daquilo que chega continuamente, por ordem de antiguidade nós vamos atendendo de prioridade, mas também conseguimos mensalmente fazer um trabalho que nós chamamos de mutirão veicular. Nós atendemos aquelas delegacias que têm um maior número de demandas, realizamos todo um trabalho e com certa prioridade nós emitimos logo os laudos. Esse trabalho resultou num ponto muito positivo. Hoje em dia nós temos uma produção aqui no setor de 110%. Quer dizer que as requisições que são atendidas, hoje em dia elas estão maiores do que as requisições que estão chegando. Importante que a elaboração desse laudo, ele dá materialidade àquele possível crime. Tá? É importante que esse ciclo, quando ele se fecha, ele traz só números positivos. Ele consegue, normalmente, quando o veículo é identificado, ele consegue restituir o bem ao proprietário, e isso traz uma redução do número de criminalidade ao Estado, já que aquele autor, normalmente, ele não fica impune. E hoje, com esses mutirões ativos que mensalmente nós realizamos, os mutirões veiculares, nós temos esse superávit, o que está possibilitando significativamente reduzir os números das nossas demandas do nosso setor. Bom, vocês viram aí a importância da perícia da papiloscopia para o Estado de Sergipe. Queria agradecer aí a participação de Maiara e de Pedro, tem nos ajudado muito também. Faz parte, por conta do trabalho deles também, que a gente conseguiu essa redução. E quando a gente responsabiliza o autor pelo crime e coloca na cadeia, a gente evita que outros crimes aconteçam e desestimula outros que queiram praticar. E a perícia é quem dá essa parte, a materialidade para a gente. A gente já teve a oportunidade de falar isso, né, no podcast anterior, quando falamos ali do trabalho integrado entre o DHPP e o IML, e a gente vê a importância de fato de uma condução de uma prova qualificada dentro do procedimento policial. Quando isso acontece, os resultados são, né, surpreendentes. Mas também falando em resultados surpreendentes, me parece que esse trabalho feito aí pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículo tem repercussões positivas no que diz respeito a seguro, preço de seguro. Sergipe é um lugar, né, assim, agradável para se morar, seguro para se morar, e os preços de seguro também estão em queda. Conta essa história aí para a gente, Cássio. Bom, essa história é muito interessante, que é um resultado paralelo do nosso trabalho, né? Nós não trabalhamos para reduzir o preço de seguro, né? A gente trabalha para reduzir o crime. Mas com a redução do crime em Sergipe, eu fui informado pela Associação dos Corretores de Seguro. Tem dois fatores importantes na precificação do seguro: a quantidade de roubo e furto de veículos que ocorrem no Estado e a quantidade de sinistro, que são os acidentes. E aí eu tenho uma informação interessante. Os acidentes aumentaram, ou seja, teve muito sinistro no Estado. O seguro foi acionado muito em 2023 por acidente, mas por roubo e furto houve uma redução drástica, 51%, 51,8%, né? O que nos levou a primeiro lugar nacional em redução, pela primeira vez no Estado. Aí o seguro reduziu. Aí eu queria saber quanto reduziu. E aí eu recebi a informação de um dos representantes das associações que houve uma redução de cerca de 30 milhões de reais no ano 2023. Então o sergipano deixou de pagar cerca de 2 a 2,5 milhões a menos de seguro em 2003 em relação a 2022. E o principal fator foi o roubo e furto de veículos reduzido, porque se não tivesse tido tanto acidente, o número seria maior ainda de diminuição do gasto com seguro.
Quer dizer que, então, além da medalha da Polícia Militar, você devia estar recebendo aí também toda a divisão, a medalha das seguradoras por estarem contribuindo, né? E do cidadão sergipano também. Bom, as seguradoras, elas acabam repassando, né? Pior que não, né? Pior que as seguradoras, elas repassam os custos do seguro para o próximo contrato do ano que vem. Quem tem que agradecer, e só agradecer, porque é a obrigação nossa prestar esse serviço para a população, é quem teve o seguro pago mais barato, né? Por conta do trabalho do Estado de Sergipe na redução do crime, trazendo a economia ao povo sergipano. Aí a gente vê o impacto, né, desse trabalho bem feito para toda a sociedade. Muitas vezes as pessoas não atentam para isso, né? E não sabem que essa redução nesse tipo de crime impacta na vida dela, né? Então, da forma que você está colocando aí, a gente vê que o Estado ganha, a economia do Estado e a economia das pessoas mesmo, né? Realmente tem um impacto direto na vida do cidadão. E voltando à questão da tecnologia, Cássio, eu lembrei aqui que um dia desse a gente estava conversando e você comentou comigo sobre um teste de um serviço móvel, né? Esse serviço já está sendo utilizado aqui e como é que ele funciona? Não, tem uma empresa que quer prestar um serviço para o Estado e ela resolveu fazer um teste para ver se o equipamento que ela está tentando inserir na parte de segurança do Estado tem efetividade ou não. Esse aparelho foi montado, obviamente, todo o trâmite todo dentro da Secretaria de Segurança Pública foi montado na nossa viatura de plantão noturno. Então é como se fosse aquelas câmeras do Google. E o que essa câmera faz? Ela sai detectando todas as placas que tem pelas ruas de Aracaju. Qualquer carro que passa pela viatura ou que é visualizado, imediatamente quem está dentro da viatura é avisado que aquele carro ali tem restrição de roubo e furto de veículos. Facilita a prisão. Então, assim que, se por acaso o Estado resolver comprar essa tecnologia, e se ela de fato der certo, está em fase de teste ainda, ou outra tecnologia parecida com essa, você imagina se a gente colocar em todas as viaturas da Polícia Militar esse equipamento, né? Ou seja, qualquer carro ou moto que passar pela... Porque hoje a gente conta muito com o olhar, o feeling do policial. Eu tenho um policial no Getan, agora não me lembro o nome dele, mas ele tem uma capacidade de detectar moto roubada pelo modelo da moto. Se ele olha para a placa, ele sabe mais ou menos de que ano é a moto, e ele olha para o modelo, se não bater uma coisa com a outra, ele vai atrás. E aí já aprendeu várias motos e levou para a gente. A gente não pode ficar contando com essa capacidade humana individualizada. A tecnologia veio para isso. Quando essas câmeras forem instaladas nas viaturas no futuro, e a gente está lá com um teste lá na delegacia, aí a gente vai facilitar muito a recuperação de veículos roubados de Sergipe. Você falando disso aí, eu lembrei como a gente trabalhava de uma forma tão empírica, né? E a gente fica impressionado de ver essa mudança dos tempos. Quando a gente entrou na polícia, como a gente imaginar que a gente, 20 anos depois, ia chegar nesse ponto, né? Eu acho sensacional. É muito pouco, né, Renata? Muito pouco tempo, se a gente observar 2 décadas aí, a gente já tem essa tecnologia que nos remonta àquele Minority Report de Tom Cruise, né? Que o reconhecimento pela íris agora já vai ser pelo Google Street View, né? Tá passando a viatura lá, toda equipada, e já detecta. Mas você trouxe aqui, Cássio, uma cidade que nos é cara, né? Começamos no início da polícia em Tobias Barreto. E não sei, Renata, se você tem conhecimento, mas a semente da DRFV, né, que é a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículo, que hoje, Cássio, ele é o comandante, né, o coordenador lá da DRFV, ela tem história lá atrás, em Tobias Barreto, quando ele fundou o Departamento de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos não automotores. Eu imagino que no rol desses veículos tinha skate, patinete, bicicleta, carrinho de mão, carroça. Conta um pouco dessa história e, Cássio, como todo bom contador de causa, com certeza tem pelo menos mais umas 10 ou 12 histórias aí curiosas. Conta aí essas 2 histórias pra gente aí, Cássio. Bom, pessoal, isso é um bullying, viu? Isso é um bullying, doutor Gabriel aí, meu antecessor em Tobias Barreto. Cheguei em Tobias lá, ele me passou a delegacia, me passou os amigos, as amigas, todo mundo da cidade, né? Me apresentou todos. Abafo, cara. Pra gente poder fazer um trabalho bom naquela cidade. E
eu me incomodava muito a prática do furto de bicicleta em Tubias. Tubias tem uma feira muito importante que acontece na madrugada de domingo para segunda-feira. Feira da Coruja. Feira da Coruja, né? E aí era muita bicicleta subtraída. Subtraída ali na feira e levada para um povoado chamado... Era Samambaia. Era Samambaia ou Sambaíba? Porque um era na Bahia, outro era em Tubias, eu não lembro. Acho que era Samambaia. Samambaia, Tubias, Sambaíba, terra de Paulo Márcio. Um abraço para Paulo. Bom, e aí a gente montou uma operação para aprender essa galera que estava subtraindo bicicleta. E lá eu aprendi com umas 40 bicicletas, né? Na mesma operação? Nessa mesma operação. Isso é no Fantástico, não foi? E aí saiu da TV Sergipe, né? E aí Gabriel, Marcelo, minha turma aí, ficou fazendo uma gozação comigo, porque menosprezando meu trabalho, né? Porque era uma subtração de bicicleta. Que absurdo, que absurdo. E eu dizia para eles o seguinte: ó, Gabi, aquela bicicleta tem o valor de um carro para quem está perdendo. Porque os usuários ali, né? Mas era uma brincadeira que o Gabriel fazia comigo. E ele dizia que essa operação era o caso de curso, né? Uma operação bem organizada para combater o furto de bicicleta. Mas foi bem sucedido, as vítimas agradeceram. E a gente pôde ver aquela bicicleta que era o único bem que a pessoa tinha para poder se locomover. Exatamente, a divisão de repressão a roubos e furtos a veículos não automotores. Essa sigla ganhou espaço aí no cenário nacional com todas as entrevistas e toda a situação, e acabou que, anos depois, Cássio está à frente aí do DRFV, não é por outro motivo também, com todo o seu talento, todo o seu brilhantismo e de toda a sua equipe, que é importante a gente ressaltar isso aqui, né? Ninguém trabalha só, a gente sempre fala isso, né? Reconhecemos todos que trabalham conosco, isso é muito importante. Ele tem esses índices aí hoje, fruto de todo o trabalho histórico realizado no DRFV, mas lá atrás, em Tubias, já tinha uma semente lançada sobre esse viés investigativo. Mas por falar em equipe, foi muito bem colocado por você, Gabriel. A gente realmente só consegue fazer um bom trabalho na delegacia se a gente tiver uma boa equipe, uma equipe alinhada com os nossos propósitos, né? E Cássio também tem uma equipe sensacional que trabalha com ele. É uma equipe maravilhosa, eu não faço nada sem minha equipe. E ele sempre está falando dessa equipe dele para a gente, né? Porque assim, o trabalho nosso, de polícia, não é um trabalho individual, é um trabalho de time. E a gente precisa contar com essas pessoas que estão todos os dias ali. A gente acaba convivendo mais com a nossa equipe do que com a própria família, né? E a gente acaba tendo uma interação ali. E hoje minha equipe já... Um olha para o outro, é como se fosse um time já entrosado, a gente já sabe o que fazer em cada momento das nossas investigações e operações. Então, como não deu para trazer toda a equipe de Cássio aqui, era bom a gente ouvir. A gente vai ver um videozinho do pessoal. Doutora Renata, fico feliz em participar do programa. Trabalho aqui na Delegacia de Roubos e Furto de Veículo há 21 anos. Atuo aqui na unidade como técnico em identificação veicular, desempenhando a função de identificação veicular nos flagrantes e nos inquéritos policiais. Minha função é dar segurança técnica, na orientação desses procedimentos com relação a adulterações, identificação de veículos roubados e dar segurança aos procedimentos, inclusive na situação de devoluções desse veículo aos seus proprietários. Fico muito feliz em, junto com os colegas, ter participado desse índice de diminuição de crimes contra o patrimônio no Brasil, aqui em Aracaju. Fala, galera do podcast Delegado na Escuta. Me chamo Cecília, trabalho aqui na DRFV há 6 anos e fico aqui no cartório, tanto nas investigações em geral e principalmente nas investigações contra o fraude e contra seguros. Aqui a gente vem notando que nesses últimos anos esse tipo de crime vem crescendo bastante. Um dos fatos é o aumento do valor da tabela FIP dos veículos. E também, em contraposição, também o combate por aqui, pelas forças policiais em geral, nos outros tipos de crime, de roubo, de furto a veículos. Então, o criminoso viu uma saída e uma forma de delinquir que não seja tanto com crimes mais graves e passou
a fazer esse tipo de crime. Como? Ao ela fazer primeiramente um boletim falso, dizendo que foi roubado ou furtado o veículo, e com isso conseguir, junto ao seguro, uma indenização por esse crime, sendo falso. Mas aqui, utilizando-se de técnicas de investigação e de interrogatório, conseguimos notar desde o início, desde do momento que se senta à nossa frente, o fato de ele já estar mentindo nessas situações. Então, inclusive, já fizemos alguns flagrantes nesse sentido. Assim que chegou para fazer e para elaborar o boletim de ocorrência, nós notamos e já atuamos o flagrante delito daquela pessoa que tentou nos enganar e fazer um BO visando o fraude contra seguro. Então é isso. Então, aqui na delegacia, na medida do possível, estamos conseguindo tanto impedir que as pessoas façam esse tipo de boletim falso, como puni-las assim que elas tentam fraudar as seguradoras. É um prazer estar participando do programa. Meu nome é Valdinei, atuo como chefe de custódia da unidade e sou responsável pelos veículos que são recebidos e apreendidos, e em seguida eu fico responsável pela comunicação com as vítimas para fazer as devidas devoluções aos seus proprietários. Somos reconhecidos aqui pela organização e pela proteção do bem de cada vítima, de cada veículo que é recebido na unidade. A gente tenta ao máximo aqui organizar, deixar o veículo da mesma forma que a gente recebe, para poder fazer a devolução para seus proprietários. Fico feliz de ter participado da redução de roubos e furtos de veículos no ano de 2023. Há 8 anos que eu trabalho aqui, esse foi o maior índice e é uma realização pessoal de toda a equipe que trabalha aqui na unidade. O que seria de nós sem a nossa equipe, né? Eu sempre digo isso. Aproveito a oportunidade para agradecer, né, a Cecília, Valdinei e a Lula, e também aos meus queridos da Força G, minha equipe que já me acompanha aí. Tem uma servidora que fez aniversário, inclusive comemorado aí esses dias, 22 anos trabalhando comigo, quer dizer, é muito tempo. Bem. Mas eu vou aproveitar, Cássio, esse bate-papo nosso aqui, porque me parece que houve dentro lá que você falou sobre a especialização das investigações com uma divisão específica dentro da RFV que fala sobre crimes contra motoristas de aplicativo, né? Investigações especializadas. Teve uma época aí, um trabalho direcionado. Como é que está essa situação lá? Bom, isso aí foi uma virada de chave lá na delegacia. O que aconteceu? Quando eu estava ainda no prédio antigo lá perto da prefeitura, todo mundo fazia. Todos os delegados, cada um, a depender de quem caísse o BO, fazia a investigação em relação a motorista de aplicativo. A roubo contra motorista de aplicativo. Só que isso foi crescendo e diariamente tinha ocorrência, pessoas colocadas no porta-mala do carro, teve uma pessoa até que morreu. E aí foi um movimento dos motoristas de aplicativo, foram até a delegacia, fizeram um movimento grande, aí o secretário também foi chamado, pediram a reunião com o secretário. E lá nós ajustamos e encontramos uma saída, que foi até o doutor João Eloy que deu essa saída, e brilhante saída, que foi colocar uma pessoa específica na delegacia só para cuidar desse assunto, ou seja, só um delegado ia tratar desse assunto. Então todas as informações desse tipo de crime foi para uma pessoa só, e essa pessoa foi a doutora Michele, que é uma excelente delegada de polícia, uma alagoana que veio para cá em 2006, trabalhou no interior até o ano passado e veio de lá direto para aqui para a delegacia. A doutora Michele, ela tem uma capacidade enorme de montar, ela é especialista em montagem de quebra-cabeça na vida pessoal dela. E aí ela começou a pegar esses dados e fazer cruzamento de dados junto com a equipe dela, e dentre eles tem lá uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima e preparada, que é Álvaro, que é o policial que trabalha com ela. E aí ela conseguiu montar e separar em Aracaju os grupos que faziam esse tipo de crime. Simplesmente ela prendeu todos os grupos que faziam em Aracaju. Ela, em uma operação só, realizada em maio do 2022, nós prendemos 18 pessoas envolvidas nesse tipo de crime, homens e mulheres. Aí já deu uma queda. Aí depois começou a aparecer de novo um grupo ali na Farolândia. Esse grupo era um pouco mais sofisticado, porque uma pessoa
comandava os roubos, tinha vários ladrões, ele fazia o pedido do carro pelo telefone dele, mandava o código por fotografia para o ladrão pegar o carro, ele assaltava o motorista, abandonava o carro em um determinado local, outra pessoa ia buscar, era uma quadrilha. Né? Ação orquestrada. Orquestrada. Né? Essa foi toda desarticulada e presa. Então ela conseguiu prender todos os grupos que agiam, e tinha grupos que às vezes cruzavam na investigação. E ela hoje tem um controle total. Nós ficamos com mais de um mês sem ocorrência de roubo contra motorista de aplicativo. Esse dado, se a gente for trabalhar nacionalmente, eu acho que não teve lugar no Brasil. Eu ouso dizer isso, apesar de não ter os dados na mão. Acho que ninguém nunca fez um trabalho igual a doutora Michele fez lá na delegacia. Ela hoje sabe tudo. Se teve um roubo de motorista de aplicativo, a depender do bairro, ela já tem ideia mais ou menos de quem praticou. Quer dizer, se antecipa ao crime praticamente. Se antecipa, ela já sabe mais ou menos quem é. Criou um padrão investigativo. Um padrão investigativo. E trocando informação com as empresas de aplicativo aí E aí agora ela começou, quando ela atacou os motoristas de aplicativo, eles passaram a atacar os ladrões, motoristas de entrega de iFood, de delivery. E aí ela começou a atacar esse grupo também, já prendeu vários grupos que fazem esse tipo de ação criminosa. E aí a gente está lá numa paz em relação a isso. Volta e meia tem um ou outro crime, mas comparando ao que era, o controle foi... Nunca mais você viu dizer de movimentação de grupo de protesto contra esse tipo de crime, porque o crime praticamente acabou. Quando eu digo acabou, acontece pouquíssimo aqui em Aracaju. Ou seja, não adianta mudar o foco, não adianta mudar a vítima, que DRFV vai chegar lá, doutora Michele. Na cola. Olha, só tem um jeito de correr da delegacia de roubo e furto de veículos, especialmente da investigação da doutora Michele, é não praticar crime contra crime de roubo e furto de veículos. Porque se fizer, nós estamos lá atentos para poder combater esse tipo de crime. Realmente não é à toa, né, que hoje o Sergipe está encabeçando os melhores índices na investigação desse crime. Né? Realmente o trabalho que vocês estão fazendo é primoroso, vocês estão de parabéns e é motivo de orgulho para todos nós. Por isso que a gente fez questão de trazer... Uma pena que a doutora Michele não pôde estar aqui hoje com a gente. Ela foi convidada. Estaria, né? Estaria, mas foi para Eu queria lembrar uma participação muito importante nesse combate também. A delegacia, a Polícia Rodoviária Federal e também a entrada dos delegados de polícia no interior do estado. Os números no interior do estado melhoraram, assim, sensivelmente. Tem essa parceria entre capital e interior, DRFV? Tem, porque eu controlo todos os dados do interior. Esse mapa que a gente tem, esse monitoramento que a gente tem as informações de capital e interior. Então, volta e meia eu troco informação com eles no interior. E nós montamos uma ferramenta também na Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, com alguns delegados do interior, que assim que é feito o BO, eles recebem informação imediatamente. Então, mesmo que ele não esteja na delegacia, ele recebe a notificação no WhatsApp do boletim de ocorrência. E eles estão fazendo um trabalho fantástico. A cidade de Estância tem quase zerado a quantidade de roubo a moto lá. E tinha muito no passado. Então, assim, esse trabalho, essa turma nova que chegou no interior, cheia de vontade de trabalhar, agora com a turma nova de agentes, aí que vai melhorar mais ainda. A gente teve uma redução muito grande na capital. Mas o interior, para mim, foi quem mais surpreendeu nesses últimos 4 anos, nesses últimos 3 anos, quando eles começaram a chegar no interior. Então, o trabalho especializado, ele acaba sendo levado para o interior do estado, né? Então, termina que é um trabalho descentralizado. A especializada, ela fica aqui em Aracaju, mas da maneira que vocês estão trabalhando na prática... Metodologia, né? A gente vê que está sendo um trabalho descentralizado, levado da capital para o interior, né? O que é maravilhoso, né? E se a gente puder, e com certeza vamos nos especializar cada vez mais nisso, né, no interior, a gente só tem a ganhar e elevar cada vez mais esses números, né? Pegar esse painel aí, multiplicar replicando para outros tipos de criminalidade, né? Para que a gente possa expandir isso aí. O painel, a gente visualizando o painel, a gente consegue... aqui é o painel. Aqui é o painel da Delegacia de Roubo e Furto. São os dados de 2022 até julho de 2023, até dezembro de 2023. Você vê que nós já chegamos a ter 300 ocorrências e esse ano a gente teve aqui 86 ocorrências, para você ver a diferença. Aqui é a média móvel diária,
Isso aqui é um dado que mostra que esse verde mais escuro é o furto e o verde mais claro é o roubo. Em alguns momentos aqui, depois, no ano de 2022 para 2023, você viu que ele foi se encontrando e pareando. Aquilo que você falou, né? Aqui são os horários da semana que tem mais roubo. A gente tem mais roubo no horário entre 18 e 20 horas. É a hora que a nossa equipe está na rua. Sim. Dia da semana, os dias que a gente tem mais ocorrência aí é segunda-feira e quarta-feira. Aqui é porque aqui nós estamos olhando os dados do estado inteiro. Quando é no interior, você vai ver ali o dia pior é sábado e domingo. Mas na capital é nas quartas-feiras. Porque a gente imagina que no interior o final de semana, como tem muita feira, é quando facilita o roubo. E na capital, durante o final de semana, os ladrões de carro e de moto estão curtindo as festas. Estão curtindo as festas que tem em Aracaju. Então é isso que a gente imagina, que ali são os dados em todas as cidades do interior de Aracaju. E tem um outro mapa que mostra, esse mapa aqui é o mapa já referenciado, que aí a gente consegue ver ponto a ponto onde as ocorrências ocorrem. E aqui é o mais bonito que tem. Aqui é 2022 em relação a 2023. Todos os meses verdes. Nós não perdemos um mês. Isso aqui significa reduções mês a mês. Janeiro de 2024, nós tivemos, em relação a janeiro de 2023, 45% a menos. Isso significa dizer que nós começamos o ano melhor do que 2023, que foi nosso melhor ano. Então nós expectativa aí. Nós estamos com esperança que esse ano a gente continue no pódio, né? No pódio, né? No primeiro lugar. Perdeu o primeiro lugar. Então, parabéns. Realmente dá gosto de ver, né? Perceba como, na verdade, isso aí é planejamento estratégico perfeito, como você falou. No trabalho integrado com a Polícia Militar, você consegue alocar as equipes para fazer esse acompanhamento e o trabalho preventivo. Né? Perfeito, é a função. E agora a gente já está se encaminhando para o fim, né? O papo rendeu, a gente ainda conseguiria falar mais. Vamos ver se de repente a gente marca outro dia com a doutora Michele para a gente falar desses casos vale a pena, viu? Específicos. Né? Uma das melhores investigadoras do estado, eu posso dizer que a doutora Michele trabalha com ela, é muito focada. A gente vai querer conversar com a doutora Michele com certeza. Mas eu queria, Cássio, que aqui no final você deixasse algumas orientações para as pessoas, se forem vítimas de roubo, né, se tiverem o seu veículo furtado, como elas devem proceder? Passo a passo. Bom, se você for vítima de roubo ou furto de veículo, tem que procurar imediatamente uma delegacia para fazer boletim de ocorrência. E eu quero lembrar que existe uma portaria da Superintendência da Polícia Civil que todo lugar é obrigado a fazer boletim de ocorrência. Então, não importa, você não precisa ir até a delegacia de roubo e furto de veículo. Qualquer delegacia, durante a semana que esteja aberta, você pode procurar o mais rápido possível. Antes disso, ligar para a Polícia Militar 190, informar a ocorrência, dizer onde aconteceu, passar os dados da ocorrência para que a Polícia Militar já comece a agir. Quando você liga para o 190, ele já coloca um alerta. Esse alerta vai para todas as equipes de rua, tanto da Polícia Civil como da Polícia Rodoviária Federal. Já facilita a recuperação do bem. Aí você procura a delegacia, faz o boletim de ocorrência, passa as informações todas para a delegacia para que a gente possa iniciar as investigações. Sobre a prevenção, o que eu posso dizer, primeira coisa é você tem que fazer seguro do seu veículo. E por que eu digo que tem que fazer o seguro? Só quem não tem seguro veicular é rico. Porque se ele perder o carro, ele tem dinheiro para comprar outro carro. Mas a pessoa que não tem dinheiro para comprar outro carro imediatamente, tem que ter seguro. E a lógica é o contrário. Às vezes a pessoa fala, não fiz o seguro porque não tinha dinheiro. Antes de comprar o carro, você tem que separar o dinheiro para fazer o seguro. Porque é um bem, às vezes, que é o único bem que a pessoa tem. Às vezes usa para trabalhar e perde e não tem como receber de volta. Então é importante fazer o seguro. Botar um rastreador também é importante. Contratar a empresa, botar um rastreador num lugar seguro. Chegar em casa, para aqueles que têm essa oportunidade, porque tem muita gente que mora em lugares de difícil acesso, não tem como fugir disso. Olhar a rua, não deixar carro na porta de carro. A maioria das motos são subtraídas nas portas das casas. Se você deixa sua moto de madrugada na porta de casa, o autor passar lá, demora 40 segundos para que ele leve a moto. No caso, faz o ladrão, né? Faz o ladrão, amarre de corrente se não tiver garagem. Dificulta, ladrão é preguiçoso, ele não gosta de trabalho. Então, quanto mais trabalho você der para ele, o ladrão não vai agir.
Então, cuidado na hora de chegar em casa, não fique num aparelho celular conversando em WhatsApp, as vítimas de roubo de carro geralmente são assim, estão distraídas nas ruas, conversando no WhatsApp, são surpreendidas pelos autores. No caso das motos, a maioria é furto, é tomar cuidado na hora de chegar em casa, observar a rua, para saber se pode entrar na garagem. Se tiver alguma situação suspeita, não entre na garagem naquele momento, sobretudo aquelas pessoas que tem que abrir a garagem para poder descer do carro e abrir a garagem para poder entrar em casa. Apesar de que essas ocorrências estão pouquíssimas em Aracaju, graças a Deus. Mas a dica maior que eu daria era para os donos de moto. São pessoas humildes que só têm aquele bem. Não deixe em lugar que facilite a vida do ladrão. Se deixar, coloque algum equipamento de segurança na moto, uma trava, uma corrente, o que for. Que isso vai dificultar. Se ele chegar e tiver duas motos, uma com corrente e outra sem corrente, ele vai levar que está mais fácil. Bem, Gabi, chegamos ao fim. Pois é, Considerações finais. como você falou, a gente teria papo aqui, se a gente puxasse todos os causos, né, que Cássio tem para contar aqui. Eu até me lembrei de um, vou precisar com isso. Teve uma história aí que você quase virou um assistente aí de um ginecologista. Como é que foi essa história de obstetra? Como é que foi essa história? Conta essa história pra gente, para encerrar aqui com um bom contador de história. Bom, Gabi, eu sempre tive um medo de um dia ter que participar de um parto, né? Eu sempre tive essa fobia. E aí eu fui chamado para ir para o hospital para uma ocorrência do hospital que estava deixando todo mundo apavorado. E eu fui chamado na delegacia, saí de lá correndo até o hospital, achando que era algum assalto, alguma coisa assim. Quando cheguei lá, fui levado diretamente para a sala de parto. E aí o médico falou, tá aí o delegado. Aí eu não estava sem entender o que estava acontecendo. Aí tinha uma mulher, já com o filho coroando, o filho já estava com a cabeça praticamente de fora, e ela com as pernas cruzadas em cima da maca, dizendo que não ia parir, que só ia parir depois que o delegado garantisse, segurasse na mão dela e garantisse que ia depois atrás do pai, para que o pai assumisse a paternidade da criança. E aí eu fui obrigado, doutor Gabriel, a ficar na sala segurando na mão dessa moça para que ela parisse, assistir um parto forçado, né? Apavorado, porque eu tinha receio de ver isso, e não é uma cena muito boa para ver, a não ser que você seja o pai da criança. E o pior é que eu fiz uma promessa que eu não pude cumprir, né? Eu não tinha esse poder de fazer com que o pai assumisse aquela criança. Mas isso é o trabalho da gente, a polícia às vezes traz esse tipo de situação, e a gente, como delegado de polícia, tem que dar, além do trabalho que a gente já faz todos os dias, tem que tratar dessas situações excepcionais. É um pouco de psicólogo, um pouco de assistente social, um pouco de enfermeiro. Você até médico obstetra, você tem que fazer essa garantia, mas é isso, né? Delegado de polícia, multitarefas. Então, pessoal, chegamos ao final, né, desse nosso episódio, e eu vou convidá-los a curtirem, compartilhar esse nosso conteúdo, aproveitarem para se inscrever também no nosso canal, já ativando aí os sininhos da notificação para que os próximos episódios do Delegados na Escuta vocês estejam ligados aí, possam acompanhar conosco. Um abraço então, Cássio, Renata, e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Cássio. Obrigada, Gabi. Até o próximo episódio.